já fica tudo certo. Deixa os alunos irem chegando aqui, ó. Ei, gente, boa noite. Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Boa noite, Amanda. Você não quer fazer, não? Tá. Boa noite, Jerusa, Yasmin, Larissa. Débora. Bom, vamos lá, gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais uma semana. Boa noite, Sérgio, Vitória. Boa noite, todo mundo. Estou aqui, firme e forte. Semana passada eu estava meio destruída, hoje eu estou melhor, embora essa semana tenha sido uma semana muito intensa, né? Acho que nunca dei tanta aula em toda a minha vida. Mas, enfim, é tempo de lives ininterruptas, né? Aproveitar a oportunidade aqui para agradecer aos meus alunos que estiveram me acompanhando nessas 2 lives da semana. Segunda não, terça, né? A Amanda estava lá. Estava a Amanda lá no Roda de Fogo, que foi muito legal, né? Eu achei que foi muito legal, foi muito diferente, assim, a abordagem que a gente fez do que usualmente se faz, né, para estudar direito penal, uma análise de... Não, e detalhe, acabou muito tarde essas lives, não sei se você ficou até o final, ontem foi a mesma coisa também, eu tô assim, exausta, porque aí o pessoal empolga, né, às vezes na hora mesmo a gente fica e todo mundo marcando live para 10h30, tá igual sertanejo, né? Nos outros dias estou acordando com ressaca de direito penal, né? Penal, de processo penal, de tanta. Mas, enfim, acaba que é bacana porque a gente consegue, e foi tanto na... Humberto ontem também estava, né? Quem mais que estava, gente? Deixa eu me certificar. Teve gente que eu vi realmente, né? O pessoal às vezes pede para eu mandar beijo, mas às vezes não dá, né? Porque tá um clima assim meio sério e é muita gente, eu não consigo ir raciocinando e falando mas eu sempre, em todas elas, eu me direcionei aos meus alunos, agradecendo a presença, mas foram bem legais, porque a gente falou de direito penal nas 2, né? Lógico que foram abordagens um pouco diferentes, mas muito dessa análise de direito penal em tempos de pandemia. Então, fiquem ligados, porque imagina se eu começo a resolver perguntar isso na prova, né? Porque aí se eu convido vocês espontaneamente, falar assim, gente, vamos lá, vamos participar de um debate diferente, vai ser legal vocês acompanharem e tal. Aí o pessoal não dá muita bola. Mas aí se eu falar que vou perguntar sobre isso na prova, aí vocês animam, né? Não, mas foi muito legal. Só realmente estou cansada. Estou a fim de conversar sobre outros assuntos aleatórios. Vamos ver, né? Quando é que isso vai ser possível? Pois é, Amanda, mas acaba, eu também... Nossa, tá difícil. Menina do céu. E acaba que você tem que se preparar muito, né? Naquele dia da roda de fogo. Nossa, eu tava até conversando com o Humberto agora há pouco, antes da aula começar. Era tanta coisa, era tanta pergunta, o pessoal vai te fazendo uma pressão. É quase que você se colocar ali numa sabatina, né? Literalmente na roda de fogo, que eu terminei a live, eu tava suada. Meu Deus do céu, que calor, sobrevivi. E era tem um pessoal muito fera que tá participando, esse pessoal do Rio, assim, é top. Ah, vocês querem lives de astrologia, né? São as preferidas.
Mas essas duas lives foram lives, assim, bem descoladas, viu? Não foram ninguém fez palestra teórica, a gente foi pontuando exatamente algumas questões muito importantes em relação a essa atual conjuntura em que a gente fica acreditando que você vai conseguir usar direito penal para resolver esses problemas e a gente não consegue. Peraí, só um pouquinho, tem uma criança me pedindo comida. Oi? O que você tinha falado que você queria falar para os alunos da mamãe? Não lembro nada. Você lembra, sim. Então tá. Eu quero comer, pode? Posso pegar no seu Pode. Pega e... Gente, eu tenho que confessar para vocês, fiquei instigado quando ele falou da inexigibilidade de conduta diversa. Ontem, da possibilidade de se alegar inexigibilidade de conduta diversa. Por quê? Muito amplo, mas só que você sabe, né, Humberto, tinha umas coisas que eu não podia ficar entrando muito em confronto, né? Tanto que antes, quando eu tinha suscitado, no outro, eu acho que a gente consegue muito bem levar essa questão para o lado ou de afastar a tipicidade, se você for entender que existe erro de tipo mesmo, porque o ânimos do sujeito a agir com dolo é extremamente contestável e difícil de se comprovar. Ou do erro de proibição, né? Que afastaria aí, no caso, a culpabilidade também. Mas eu acho que, tanto que no dia anterior a gente discutiu muito sobre esses dois prismas. Questionar a existência do dolo propriamente naquele delito, gente, para quem não estava acompanhando, o que está acontecendo? A gente tem aquele artigo lá 268 do Código Penal, vocês inclusive já estudaram isso, né? Aqueles crimes que a gente achava que nunca iam acontecer. Quando a gente ia até dar aula sobre isso, falava, não, isso aqui... E o 268, que é o descumprimento de ordem legal que impõe a medida sanitária, no caso, né? Que é o que está entrando muito em debate. E se eu estiver na rua e não estiver usando máscara, eu posso ser preso? E se de repente a própria limitação, né, do direito de ir e vir, se eu estou ali num determinado local onde quando eu deveria estar dentro da minha residência. Então, é um crime... Nossa, mas no outro dia tem umas coisas muito legais. Vamos ver se a gente tivesse tempo de falar um pouco sobre isso. Umas coisas muito interessantes. Também acho, e ontem eu estava preparada para falar sobre isso, não tive oportunidade, Humberto, que é o seguinte... O pessoal todo que tem escrito sobre isso, né, sobre esse 268, eles ainda colocam uma outra dificuldade muito grande para a caracterização da infração penal, não só do 268, mas tem aquele outro também da periclitação da vida e da saúde, que é o 231, que o sujeito, para que efetivamente você pudesse estar falando na existência, você lembra que eu falei da questão do perigo abstrato? E aí, esse negócio de crime de perigo abstrato, eu contesto muito isso, e às vezes o pessoal, ainda mais Ministério Público, não vai muito, né, nessa onda. Mas os autores que têm escrito muito sobre esse assunto agora, em tempos de pandemia, todo mundo falando que você, por exemplo, para o crime lá do 231, a gente precisaria que o agente testasse positivo para a Covid, para que realmente ele representasse um perigo. O perigo é abstrato, sim, mas para que você possa falar sequer do perigo abstrato, e com isso, né, tipificar a conduta, o cara teria que testar positivo para a Covid. O que é outra prova dificílima de se fazer, né? Em razão dessa dificuldade aí. A questão estrutural é tão complexa, isso tudo que a gente está vivendo é tão complicado, que não tem direito penal que salve, não. Não tem direito penal que salve, tá? E agora tá todo mundo, não sei se vocês estão acompanhando, hoje eu não vi os noticiários, mas nós sabemos que em outras capitais eles vieram aí até por iniciativa do Ministério Público e determinação judicial com a ordem do lockdown, e não funcionou, porque as pessoas estão indo para a rua. Agora, a grande questão é,
pessoas estão... E o pior, né? Ontem eu falei disso. Gente, tem uma opção de gente que continua não acreditando. Continua não acreditando. E aqui, no estado de Goiás, baixíssimo índice de adesão. Nós cada dia mais tendo o incremento da disseminação da doença. Carência já de vagas nos leitos de UTIs. Então, gente, se a gente não levar isso a sério, eu sei lá. É porque nesses últimos dias eu tô trabalhando tanto, eu fico só estudando, não tô nem tendo muito tempo de dar atenção para as minhas filhas. Estou me sentindo até meio mal. Domingo é Dia das Mães, eu não estou me achando uma mãe muito boa. Mas, enfim, vamos lá, retomar. Ontem eu assisti, gente, já que vocês estão, aposto, a maioria de vocês, né, não sei todos, mas estão, às vezes vocês reclamam que não tem muita coisa, tem tido umas lives tão boas. Outro dia eu assisti uma live, fiquem ligados, sigam lá no Instagram o professor Auri, que eu sempre falo do Auri. Teve uma live que foi tão sensacional e tinha muito a ver, vai ser com a matéria, inclusive, que eu vou falar na nossa próxima aula. E a questão da prova emprestada, nessa decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, do Celso de Mello, que veio falando, que deu publicidade. Olha aí, olha a matéria que a gente está estudando agora, literalmente a toda prova. Ontem a gente teve a decisão do ministro Celso de Mello dando publicidade, era uma discussão ali até com base, olha só, matéria do semestre passado, né? A gente viu o inquérito policial e aí a gente tem a regra do sigilo do inquérito policial e, de repente, surgiu um primeiro questionamento. Mamãe, me deu uma malinha. Fala, oi. Me deu uma linha massinha. O que aconteceu, minha filha? Lá, os alunos da mamãe. Dá tchau para eles. Tchau. Alunos. Vai lá resolver o seu problema. São os alunos, tá? Vai lá resolver o problema da massinha. Ela tá aqui, a Natália dando aula e ela na frente. Então, mas não, filha. Tá vendo, gente? Não, mas é isso que você quer falar, amor? Não, não pode. É a hora da bruxa, foi o que eu te falei, já tinha falado disso, a hora da bruxa. Olha a situação. A bruxa. A hora da bruxa. E nessa hora da bruxa... nessa hora da bruxa você fica muito levada, filha. A mamãe tem que falar. Os alunos estão todos esperando a mamãe falar. A bruxa. A bruxa. Não tem bruxa, não. Essa hora é chamada de hora da bruxa porque... Chato. É chato ser a bruxa, né? Ou é chato ser aluno? Você acha que a aula da mamãe é legal? Chato. É chata? É chata, né? Então, vai lá, meu amor. A mamãe tem que continuar. Não, então dá tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Joga um beijinho. Ai, que linda. Vai lá com a... Tá? Só pra... Ai, peraí, gente. Eu tô com uma dor nessas... Não, agora, hoje, eu já tinha falado com vocês outro dia. Eu falei, gente, o que vocês estão preferindo? Vocês estão vendo como que a internet está funcionando bem, só que tem risco de invasão a todo momento. Essa hora agora, até a hora da bruxa, inclusive, ela se adaptou, né? Ela mudou agora com esse negócio de quarentena, porque antes a hora da bruxa era mais cedo. Agora a hora da bruxa ela dura mais tempo e ela começa nesse horário de aula. Ela bate com os horários, com os meus horários de aula. Mas enfim, gente, desculpa, mas não tem jeito, tá? Tadinha, essas crianças já estão sofrendo demais, então tento mantê-las assim num regime de semi-lockdown, mas tem hora que elas escapam e aqui não tem aplicação do 268, não. Questões, olha como que essa parte de prova, gente, por isso que é um dos pontos mais importantes que a gente tem aqui em processo penal. E principalmente pelo fato de guardar uma interdisciplinariedade assim, em grau máximo com matéria de direito constitucional, né? Porque quando a gente começa a discutir licitude de prova, o que pode, o que não pode, a questão da cadeia de custódia, que foi uma novidade que foi inserida nesse pacote anticrime, que é uma coisa que eu vou falar para vocês, e um dos argumentos que eles estavam dando exatamente para
ter sido feito lá o espelhamento do material contido no celular do ministro Sérgio Moro. O ministro Celso Mello veio citando cadeia de custódia. Então, assim, temas atualíssimos. Outro ponto que eu comecei a falar aqui quando essa baby me interrompeu, foi a questão olha como que a gente está tendo mudanças de paradigmas, né? Porque a gente fala muito do sigilo do inquérito policial, a gente sabe, quando a gente estudou isso, a gente falou, mas esse sigilo, ele não é um sigilo absoluto, etc, etc. E aí surgiu aquela discussão, porque a própria defesa do Sérgio Moro, já de antemão, abriu mão desse sigilo. Aí surgiu uma primeira discussão, olha, até que ponto a defesa ela tem esse poder também de abrir mão ou não desse sigilo, né? O sigilo, ele existe. Um dos objetivos dele é o bom andamento das investigações. E aí, no final das contas, veio o Celso Mello ontem dizendo que, por força do princípio da transparência aí como um sinônimo mesmo da publicidade, né? Só usou uma nomenclatura diferente. Dada a conjuntura, dado o momento de crise vivido, dada a situação, esse depoimento poderia, sim, ou deveria ter caráter público. E aí a gente entra até numa outra questão. Esse é um ponto que eu quero ver se depois o Marco tem que fazer uma live tem que descobrir alguém aí que queira fazer uma live sobre análise probatória na atual conjuntura, porque tem muita coisa legal para a gente poder falar. Inclusive a questão do exame do Bolsonaro, né? Até que ponto é exigível, não é exigível, e a gente tem verificado, é um outro ponto, que a última manifestação, o TRF da terceira região veio derrubando aí o recurso da AGU para dizer que deve haver apresentação de todos os exames e não apenas de relatórios médicos, enfim. Então, prova é um assunto importantíssimo e se vocês estiverem acompanhando aos noticiários com esse olhar crítico, vocês vão ver que a gente está falando tem uma porção de coisas que nós estamos estudando exatamente agora. Então, vamos lá. Na aula passada, nós fechamos fazendo aquelas abordagens em relação ao princípio da não autoincriminação. Lembra que eu falei para vocês assistirem ao documentário do Leonardo Pareja? Lembramos daqueles casos emblemáticos que aconteceram aqui em Goiânia. Imagino que todos tenham corrido atrás dessas informações, sim ou não? Me contem aí. Não, né, gente? Não, porque tá todo mundo vendo Netflix e fazendo outras coisas mais importantes do que isso, né? Vamos aproveitar, gente, vamos aproveitar. Outro dia eu tava assistindo a uma live, a vida, ou eu estou fazendo live, ou eu estou assistindo live. Mas foi uma live muito legal, do Emicida, e o Emicida, o pessoal começou a vir com aquela história de falar assim, não, porque agora a gente tem que aproveitar esse período da quarentena para nós sermos muito produtivos, né? Até essa história de ócio criativo e tal. Aí o Emicida falou assim, olha aqui, ele falou na maior sinceridade, eu tô afim de ficar quieta, eu quero dormir, eu quero ficar à toa mesmo, eu não quero ócio criativo, não, eu quero um ócio recreativo, eu quero ficar aqui, eu quero encher a cara, eu quero não sei o que. Você viu isso? Não, mas por quê? Você viu também a live do Emicida ou você tá achando que eu tô muito louca porque eu tô assistindo lives do Emicida? Qual é a questão? Eu que tô ficando louca de assistir. Você viu uns pedaços? Poxa, mas foi legal pra caramba. Foi muito legal. O pessoal chegou lá, tudo com aquele discursinho. Não, esse é o momento e tal, vamos crescer, vamos nos engrandecer, vamos enriquecer. E ele simplesmente chegou lá e bateu real. Gente, não tô afim de fazer nada disso, não. E é legítimo, né? Lógico que depois a gente vai pagar aí pelas consequências, mas o cara tá lá, tá dentro de casa, tá obedecendo às regras e tá afim, por que não? E ele ainda brincou, falou assim, pô, se for o caso, depois eu corro atrás de um trampo. Mas eu tô afim de ficar à toa. Eu tô gostando de ficar à toa. Tá muito bom, eu quero isso. Bom, gente, eu vou voltar aqui para o nosso compartilhamento de tela para que eu possa ter aqui a sequência e acompanhar melhor. Olha só, nós vamos passar aqui para essa parte que nós falamos dos sistemas de apreciação de provas, tá?
E aí eu vim fazendo algumas remissões, eu destaquei esses 3 sistemas, que são sistemas que de uma certa maneira, eles vão se desenvolvendo até numa cronologia histórica. Só que antes disso, eu não posso deixar de citar, embora eu não tenha colocado aqui, que fala-se, antes mesmo da adoção desse modelo de íntima convicção, né, que costuma aparecer aqui quando a gente faz essas referências históricas como o primeiro modelo. Antes disso, vocês vão encontrar isso aí nos manuais de processo penal. Nós tínhamos um sistema, ou faz-se menção a um sistema, que era o chamado sistema das ordalhas. Ordalhas com O, tá? Não é com H, não. Sistema das ordalhas ou dos juízos divinos. Naquele período, né, e vocês certamente se recordam quando a gente estuda aquelas fases do direito penal, que você sai lá de um período de vingança divina, vai para a vingança privada, até chegar na vingança pública, que é a concepção que hoje, por mais que essa vingança ela mereça alguns reparos, essa ideia de vingança, vejam só, na antiguidade, observava-se a existência desse modelo chamado de modelo, ou sistema das ordalhas ou dos juízos divinos. E quando a gente vai estudar essa parte histórica, geralmente eles narram, eles relatam provas. Olha que coisa louca, né? O sujeito ele era submetido a provas, literalmente, né? Não era, a gente está falando de prova, mas a gente fala da prova com outra conotação. O sujeito ele era submetido a provas. Para quê? Para que do resultado daquelas provas você pudesse chegar a uma conclusão no sentido de ser aquele sujeito em questão inocente ou culpado. E a gente vê que, lógico, né? Exatamente. Então, tinha umas provas, tinha umas provas, assim, que naturalmente, né? A gente vê que muito longe, por mais que a gente tenha feito todas aquelas divagações sobre verdade, quando você fala de um sistema de ordalhas ou de juízos divinos, é um modelo completamente dissociado de qualquer ideal de verdade. É exatamente você querer jogar, né? Condicionar, então, olha, os deuses ou Deus vai me mostrar como é que se esse sujeito, de fato, ele pode ser responsabilizado ou não pode ser responsabilizado pela infração penal. Então, existiam provas que ficaram famosas. A prova do fogo em brasa, na qual o sujeito ele era submetido, ele deveria caminhar por um percurso ali no qual você encontrava fogo ainda em brasa ardente, e se esse sujeito conseguisse, depois daquele percurso, sair sem que tivesse seus pés realmente queimados, ele seria considerado inocente pela prática daquela infração penal. Essa outra que o Humberto está lembrando muito bem também, tem até um nome, do lançamento, o sujeito era lançado com pedras amarradas ao corpo em rios, e caso ele conseguisse se desprender daquelas amarrações e vir à tona, isso seria uma manifestação da vontade divina de que o sujeito não deveria ser punido, tá? Então, a gente rompe com um modelo probatório muito ligado a esses juízos irracionais, típicos, né, desse período em que a gente nota um direito penal muito amparado naquela perspectiva de vingança divina. E quando a gente começa a fazer essa transição, lógico que, né, como tudo na história, essa transição ela vai acontecendo de maneira gradativa, né? O mundo não dormiu sob os auspícios do modelo das ordalhas e acordou falando em íntima convicção. A gente sabe que toda transição é gradativa e, como bem fala o Foucault, ele até mais uma coisa para a gente voltar
na nossa atual conjuntura. Ele fala que a história é feita de rupturas e permanências. Vejam, né? A gente está num momento em que a gente se estabeleceu um regime democrático, rompendo com o modelo anterior, com o modelo autoritário, e, de repente, nesse modelo democrático, a gente começa a verificar a reinserção, as permanências desse modelo autoritário, né? Olha que coisa louca. Enfim. E aí, aqui, então, historicamente falando, se a gente for pensar, né, a gente fazer o paralelo com grandes pandemias que assolaram o mundo em outros tempos, que a gente pensava que isso, né, era coisa de filme de ficção científica, hoje a gente vê que não. Por isso, a minha ideia das elucubrações psicodélicas, que foi bem legal, gente, pensa bem. Isso é muito aquariano. Eu estava conversando com a minha guru, e a guru, quando ela falou assim, nossa, Natália, isso é muito aquariano, de onde que você tirou isso? E realmente a ideia foi surgindo. Depois eu vou contar para vocês como foi que essa ideia das elucubrações foi surgindo. Psicodélicas. Enfim, deixa eu só ver que eu... Mãe, desliga esse celular que tá me atrapalhando aqui. Tem celular aí ligado? Então a televisão que tá alta. É porque saudade de brigar com os alunos, né, minha filha? Como eu tô... Não tem ninguém para eu chamar a atenção, então, de repente, eu preciso... Tadinho, peguei minha mãe aqui de bode expiatório. Achei que ela estava no celular. Gente, então, feitas essas considerações, eu gostaria que vocês fizessem essa anotação, tá? Lembrem-se que existiu esse modelo, né? Foi um modelo que vigorou durante muito tempo, o sistema das ordalhas, juízos divinos, juízos irracionais, a essas provas, literalmente, no sentido do sujeito ser submetido mesmo a um teste, né? Para que se pudesse apurar ali qual era a vontade da divindade e, com isso, se chegar a algum tipo de decisão dentro daquele processo. Não vamos nem falar de processo, né? A gente não tinha processo. Enfim, dos modelos que ora nos interessam, nós começamos a falar aqui do modelo da íntima convicção, tá? Lembrou do Alípio? Por quê? O Alípio tá aqui? Gente, se o Alípio não tiver... Por que você lembrou do Alípio? Por quê, gente? Me contem. Porque gente, esse negócio de danar, isso é muito goiano, né? Danei. Não é danar, não. Vocês gostam de falar danei. E do jeito que eu tô incorporando a tudo, porque eu brigo com ele. É muito goiano. Danar, não dana. Alípio. Nossa, o bom é que essas pessoas que vão ficando famosas, pessoas na sala que vão virando celebridades, elas nunca podem faltar aula. Porque eu saco na mesma hora. Não é verdade? Alípio não tá. Já vai me chamar a atenção. Na hora que eu tirar o relatório, o Alípio entra faltando 5 minutos para a aula acabar. Deixa ele comigo. Não tá aqui, tá vendo? Não, comer pequi não, gente. Aí é demais. Isso aí a pessoa tem que desenvolver um paladar próprio desde a mais tenra infância, né? Nem gueroba. Nem gueroba. Aí não dá. Um dia eu fui comer gueroba toda feliz achando que era palmito. Não é pequi? Vocês vão falar que é piqui. É igual pamonha doce. Pamonha doce. Pamonha doce eu gosto. A salgada não. A moda também não. Para mim, pamonha é um troço doce. A doce eu gosto de comer tomando com café. Tá? Mas tudo bem. Vou falar piqui, que é o jeito certo. Mas sempre temos. A Débora não gosta. E não come pamonha? O negócio de pamonha é bom, mas o negócio de pamonha é uma bomba, né? Uma bomba calórica. Aquilo lá é para você comer, você come uma pamonha e depois você vai capinar um pasto, né? E aí, nesse tempo de Giovana também não, porque a gente, nesse tempo da quarentena, gente, todo mundo, nossa senhora, eu engordei demais. Nem fala nisso, vamos parar de falar. Vou começar a falar de coisa triste. Vamos falar aqui, olha aqui. O princípio da... Mas, olha, já estou indo lá pro princípio da comunhão. Estou perdendo aqui o fio da meada. Sistema da íntima convicção ou da certeza moral do julgador. Esse modelo, ele prega basicamente o quê? Ele prega que o juiz, o julgador, ele é livre para valorar aquele material probatório produzido, ele é livre para valorar as provas produzidas
E, em regra, até porque esse aqui é o modelo que surge por excelência no período do auge da Inquisição, a certeza moral do julgador dele, pessoal. E ele não fica obrigado a fundamentar a sua decisão com base no material probatório que foi produzido. Então, por isso, íntima convicção. Por isso, certeza moral do julgador, né? Então, ele seria livre para julgar de acordo com aquilo que ele acredita que é o correto, que é aquilo que na concepção dele é o correto, não estando vinculado à fundamentação feita com base no material probatório produzido. Então, esse é um grande problema desse modelo. Por quê? Porque o juiz ele é soberano, né? O juiz ele é soberano, ele se sobrepõe às próprias provas produzidas nos autos, né? E ele dá margem, naturalmente, para uma atuação que é uma atuação arbitrária, que é uma atuação desprovida de controle, porque você não tem nem como saber exatamente que prova, ou se de fato aquelas provas fundamentaram ou não o convencimento desse julgador. Então, a íntima convicção é aquilo que se liga à ideia mesmo de impressão. Olha, para mim parece que é. Você dá esse poder, o juiz é uma figura soberana aqui, o julgador. Agora, quando eu falo de sistema de íntima convicção, certeza do moral do julgador em tempos de hoje, isso pode parecer muito absurdo para vocês, né? Até porque todo mundo, não, o juiz tem que fundamentar a decisão, a gente está falando tanto aí de tantas regras em matéria probatória, as provas produzidas com observância ao devido processo penal, enfim. O grande lance a gente não tem como falar que o sistema da íntima convicção ou da certeza moral do julgador, ele foi completamente extirpado do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque esse é o modelo que vigora no rito do tribunal do júri, né? É o modelo que vigora no rito do júri, tá? Então, lá no rito do júri, os jurados, os juízes leigos, eles não precisam, no nosso modelo, os jurados, eles não precisam fundamentar a sua decisão, né? Quando eles vão votar os quesitos, as respostas para a votação dos quesitos é sim, as respostas são sim, não. E daí, inclusive, com base na adoção desse modelo pelo nosso júri, é que o Tribunal do Júri é uma instituição, sim, muitos a apontam como a instituição, como uma das instituições mais democráticas que nós temos no nosso direito, porque é realmente o sentir do povo, né? A competência do júri é determinada, inclusive, por isso, né? A competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os conexos, porque são aqueles crimes, ontem até a gente falou sobre isso também, são aqueles crimes instintivos, são aqueles crimes que, em tese, qualquer um de nós pode vir a praticar. Então, ninguém melhor do que os nossos pares, os nossos iguais, os juízes leigos, para realmente chegarem a um veredito. Agora, é a concepção que a gente tem de júri e é algo para ser analisado, sem dúvida, sob uma perspectiva crítica, porque essa ideia de íntima convicção, ela reforça ainda mais questões como a carga de preconceito que muitas vezes está imbuída na história de vida, na formação daquele sujeito que está funcionando como jurado, né? Olha, essas questões todas que a gente fala, né, de seletividade do sistema, de construção de estereótipo de criminoso, questões mesmo que são questões, são realidade, a sociedade de machismo estrutural. Olha, isso daí é uma coisa que se revela de uma maneira muito clara quando você permite que a pessoa simplesmente decida de acordo com aquilo que ela acha, né? De acordo com aquilo que ela acha. E, inclusive, o que faz
com que uma outra crítica muito ferrenha vem aí em relação à influência da mídia no tribunal do júri, né? Quando a gente se depara com esses julgamentos, não querendo fazer juízo de valor no sentido de dizer se isso está certo, está errado, tinha que ser absolvido, tinha que ser condenado. Mas nesses julgamentos, por exemplo, de casos que ficaram famosos, né, foram muito divulgados pela mídia, pega o caso do goleiro Bruno, pega o caso dos Nardoni, são casos em que, assim, ao que parece, né, todo o material probatório mostra que, de fato, essas pessoas estavam envolvidas, praticaram essas infrações penais. Agora, vocês acham que o jurado, ele entra ali, naquele momento, na sua sessão de julgamento, ele entra completamente despido de qualquer influência e ele está pronto para analisar as provas produzidas nos autos para aí sim formar o seu convencimento? Ou ele já entra muitas vezes com esse convencimento formado? Não que o juiz não possa, não que o juiz togado não possa fazer a mesma coisa, né? Que foi até o que a gente questionou quando a gente estava falando dessa fragilidade, desse ideal de verdade. Agora, como o juiz ele tem que fundamentar, com base no material probatório produzido nos autos, uma fundamentação deficitária, uma fundamentação frágil, pode ser derrubada, né? Pode ser derrubada no tribunal. No rito do júri, agora, o que acontece? Depois vocês vão ter oportunidade, né, de conhecer melhor como é que isso tudo funciona, quando vocês estudarem a parte de recursos mesmo. No rito do júri, uma das possibilidades recursais, porque imaginem que você tem um material probatório farto, robusto, num determinado sentido, tá? E isso a gente nota, por exemplo, em júri de cidade interior, marido traído, eu já falei isso com vocês, inclusive, né? Marido traído, não há fundamentação no rito do júri. Olha, o que vai acontecer? Os jurados não fundamentam, não. Os jurados não fundamentam, tá? E a tarefa do juiz presidente é basicamente acatar aquele veredito dos jurados, fixando a pena do sujeito. Ele vai fazer o trabalho de dosimetria da pena, tá? Inclusive, é um dos princípios do júri a soberania dos vereditos. É um dos princípios constitucionais do tribunal do júri. Soberania dos vereditos, tá? Então, por exemplo, o que acontece se lá no rito do júri, lá na comarcazinha de interior, tá na cara, tem até filmagem, tem milhões de testemunhas, todo mundo assistiu, o marido traído matou a mulher em praça pública, tá? E o marido ainda assim, o marido fala que matou. Ele fala no júri, ele ainda confessa, mas matei porque eu estava sendo traído, isso é um absurdo. E aí o que acontece? O júri absolve. O júri absolveu. O juiz tem como condenar? O juiz togado, o juiz presidente, ele não tem como condenar. Aí a gente tem a possibilidade existe a possibilidade de cabimento do recurso de apelação, e essa apelação pode acontecer por uma única vez, porque é com base nesse fundamento, possibilidade do Ministério Público recorrer, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tá? Então, o Ministério Público recorre com fundamento nesse artigo, acho que é o 598, inciso, não se lembra que é a linha D, acho que 598, não vou lembrar exatamente agora de cabeça. Então, a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, e aí recorre, isso vai para o tribunal. O que o tribunal vai fazer? Olha só, gente, olha como é que é o júri. O tribunal vai fazer. Aí o tribunal pode, então, condenar o cara? O tribunal pode condenar o cara com base nesse material probatório todo, que é totalmente contrário? O tribunal não pode condenar o cara. O tribunal vai ter que mandar o sujeito a novo júri. Vai ter que mandar o sujeito a um novo júri, tá? A novo júri, porque isso é o princípio da soberania dos vereditos. Se o júri absolve, você manda para o tribunal condena, você está violando o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Aí, o que o tribunal, concordando que realmente aquela decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,
o tribunal vai determinar um novo julgamento, o júri pode ser em outra comarca. Nós temos as possibilidades do chamado desaforamento, tá? As possibilidades de desaforamento, pode ser em outra comarca. E, às vezes, essas situações são até muito importante que você consiga o desaforamento. O desaforamento pode ser interessante conforme o caso, para a defesa ou para a acusação. Só que ele não é automático, né? Você tem que fazer esse pedido de desaforamento, vai haver uma avaliação, existem critérios na lei. Por quê? Porque pode ser que você tenha um júri parcial, né? Pode ser que você já ali de antemão enxergue um júri parcial, mas existe a possibilidade de desaforamento. Na época, inclusive, agora eu não sei se... Não, se bem que no caso... Não, no caso do goleiro Bruno, eu acho que foi contagem, mas é porque o crime supostamente aconteceu, foi por lá mesmo. Mas teve algum outro caso famoso que, quando acontece em comarca de interior, geralmente eles tentam desaforamento para quando o Ministério Público, por exemplo, né? Dependendo da repercussão, às vezes você tenta um desaforamento para a capital, existe essa possibilidade, tá? E muitas vezes é o que realmente tem que acontecer, porque se você for levar esse sujeito de novo a julgamento na cidadezinha de interior, que ele foi absolvido porque matou a mulher às escâncaras, ele vai ser absolvido de novo. E aí, se o sujeito é levado a um novo júri e é absolvido de novo, aí já era, tá? Aí já era. Vamos ver. O jurado sofre pressão de vários segmentos, sim. O jurado também fica numa posição, às vezes, complicada, né? Como conduz as perguntas. E o jurado... Você já foi jurado, Sérgio? Você já foi? Tá. Então, por isso que você está dizendo. Porque... E os quesitos, aí fala-se muito, tenta-se... Depois é uma opção de técnica, né? Defensiva e técnica acusatória para você tentar anular quesito. Às vezes os quesitos é difícil, gente. Nós que somos aí do mundo do direito, às vezes quando você se depara com os quesitos que foram elaborados, porque existe inclusive um protocolo, e isso está no próprio Código de Processo Penal, para a elaboração desses quesitos. Tem que responder quesitos sobre autoria, sobre materialidade. Quando você vai falar, por exemplo, alegar a suposta existência de excludente da ilicitude, excludente da culpabilidade. Imaginem para o leigo. Aí você vem com tese de erro de proibição. Olha, então a pessoa também nem sabe direito o que está acontecendo. Ela quer ali resolver. Sim, não. Muitas vezes a gente encontra respostas contraditórias, tá? Você vai ver pergunta sobre materialidade, a pessoa ao mesmo tempo está afirmando o crime aconteceu, está comprovada a materialidade dos fatos. Aí você verifica a resposta dizendo que não está comprovada a materialidade. E aí depois, na sequência, vem questionamento sobre a autoria e o sujeito responde que sim. Então, é muito louco. O júri acaba que é um mundo à parte, tá? Agora, lógico que eu não quero aqui, né, levantar uma bandeira contrária à instituição, mas no tribunal do júri, sim, essas questões todas de pressões populares, divulgação pela mídia, todas as cargas, experiências de vidas, cargas de preconceito, que todas aquelas pessoas, como cidadãos comuns que são, carregam em si, elas vão ser levadas para esse julgamento, né? Então, o nosso modelo, inclusive, de júri, que tem um âmbito de competência muito menor, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente fica vendo muito filme, vejam que é completamente diferente o modelo. Primeiro, eles têm o grande júri, que o grande júri ele faz um juízo de admissibilidade da acusação, para ver se o sujeito vai a júri mesmo, né? A júri popular. E a gente tem júri para decidir questão cível. Os jurados, eles têm... lógico que a gente tem as variações de acordo com os estados, né, da federação, mas a gente são 11 jurados, e os jurados eles têm que debater até chegarem a uma decisão unânime. Então, é um mecanismo de funcionamento bastante diferente, né, do nosso. Mas, enfim, o que eu quero por hora aqui, sobre júri, a gente tem muita coisa para falar, mas por hora que vocês observem que o que vigora é esse modelo. Por mais que a gente verifique que aos olhos, né, da nossa estrutura processual penal em matéria probatória, hoje todos nós sabemos que o nosso modelo é o modelo da persuasão racional, o livre convencimento motivado, nós ainda temos
um resquício, sim, desse modelo da íntima convicção ou da certeza moral do julgador no tribunal do júri. Historicamente, quando começa a se romper com esse sistema da íntima convicção, a gente começa a adotar um modelo, vai se adotando sistematicamente, gradativamente, um modelo que é o modelo chamado da prova tarifada, ou da prova legal, ou da certeza moral do legislador. Quer dizer, de acordo com esse modelo, as provas elas têm um valor previamente fixado pelo legislador. Alguns autores que estudam mais a fundo essa matéria de provas, né, a história das provas mesmo dentro do processo penal, eles muitas vezes fazem uma crítica a esse modelo, dizendo que muitas vezes o juiz aqui nessa sistemática, ele exerceria um trabalho meio matemático, né? Sim, o professor Geibson. O professor Geibson era o promotor? Ontem ele estava contando lá que ele perdeu pouquíssimos júris e tal. O promotor tem isso, né? Também de contabilizar como glórias nas suas carreiras os números de condenações que eles obtêm, né? Mas isso ele, inclusive, falou muito ontem também, mostrando como que uma boa defesa é fundamental, né? Que às vezes o pessoal se arrisca, se envereda demais sem ter condição nenhuma de fazer júri, e aí você condena mesmo seu cliente. Ou induz a uma situação muito pior do que você poderia se de fato, né, tivesse tanto a questão da articulação, porque o júri é muito teatro, né? Júri é teatro, quanto o conhecimento técnico. Mas, enfim, voltando aqui ao modelo da prova tarifada, o que acontecia? Como que originariamente esse modelo ele se estruturava? O legislador ele determinava aquelas provas, que seriam as provas mais importantes, ele valorava, já havia um pré-estabelecimento do valor a ser atribuído a cada meio de prova, e feita uma somatória, uma operação matemática mesmo, né? Com base naquele material probatório produzido, você poderia chegar a uma máxima ali de que o sujeito iria ser condenado ou iria ser absolvido, né? Você tentar usar matemática aqui para apurar a questão probatória, tá? Bom, nesse modelo, lógico que ele começa assim, a ser estruturado nessas linhas mesmo, né, de provas com valores distintos. Dentro desse modelo de sistema da prova tarifada que a confissão ela surge como a rainha das provas, tá? E isso, gente, hoje, né, já antecipando o que é o nosso modelo hoje, que é o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, uma questão muito importante e que comprova essa nossa ruptura com esses modelos anteriores, notadamente com esse modelo da prova tarifada. Eu não tenho uma prova, não tenho um meio de prova que seja absolutamente cabal, que seja absolutamente determinante para que você condene, para que você absolva. Hoje, na perspectiva do sistema do livre convencimento, o que eu preciso é de um contexto probatório, eu preciso de um material probatório. Olha, não é a confissão dissociada, se a gente continua a tratar confissão como rainha das provas, vocês pensem bem, uma confissão completamente dissociada de outros elementos probatórios que a corroborem, ela não vale nada, né? Se a gente entende que confissão é rainha das provas, olha, eu contrato alguém para confessar uma infração penal em meu nome, a confissão é rainha das provas, pronto, está acabado. Aquele sujeito que, de repente, do ponto de vista prático, não tem nada a ver com a infração penal, ele é condenado e está resolvido. Então, lógico que essa ideia de você atribuir valores
pré-estabelecer valores, o legislador é que vai dizer exatamente quanto que aquela prova vale, quanto que a outra prova vale, a confissão tida aí como a prova magnânima, enfim. Lógico que isso não subsiste mais, né? Isso não faz sentido. A gente saiu lá da certeza moral do julgador e caiu aqui nas mãos da certeza moral do legislador, porque seria o legislador o responsável por determinar esse valor das provas. Agora, do mesmo modo que a gente encontra resquício do sistema da íntima convicção no rito do júri, a gente encontra resquício do modelo da prova tarifada. Eu coloquei aí para vocês nesses dois dispositivos, no artigo 155, parágrafo único, e no artigo 158 do Código de Processo Penal. Vejam, esses resquícios, quando eu falo que há resquícios, não significa dizer que o nosso legislador ele está pré-estabelecendo valor. Então essa prova vale mais. O legislador ele não está pré-estabelecendo valor. Mas nessas duas situações que eu destaquei para vocês, o legislador ele pré-estabelece a necessidade da realização de um determinado meio de prova. Tá? Olha, o artigo 155, parágrafo único, ele trata da necessidade da realização do exame de corpo de delito, né, do exame pericial, quando eu estiver diante de uma infração penal que deixa vestígios. Então, o fato de o legislador já pré-estabelecer que há necessidade da realização dessa prova, que é uma prova pericial, o exame de corpo de delito, nas infrações que deixam vestígios, é entendida de certo modo, mas eu particularmente acho que de maneira tolerável, há um resquício desse modelo da prova tarifada. Não porque o legislador esteja pré-estabelecendo o valor, mas porque o legislador está pré-estabelecendo a necessidade da realização daquela prova. Só que nós sabemos o seguinte, sim, a regra que emana do 155, parágrafo único, é sim no sentido de que o legislador, de que nas infrações penais que deixam vestígios, e aí quando eu falo de infrações penais que deixam vestígios, vocês me entendem, né? O que eu quero dizer? Lesão corporal, homicídio, os crimes que envolvem também falsidade documental. Então, mas muito, muito notório nesse tipo de infração penal, né? Estupro. Então, nessas infrações penais que deixam vestígios, nós temos esse comando normativo no sentido da necessidade da realização do exame de corpo de delito, da realização do exame pericial. Prova pericial é um meio de prova, né? É um meio de prova, o legislador já pré-estabelece essa necessidade. Agora, o legislador pré-estabelece, só que, vejam, então, se eu não tiver como realizar o exame de corpo de delito, se eu não tiver como realizar essa prova pericial, acabou? Acabou? Aí vocês vão se lembrar de quê? Vocês vão se lembrar de quê? Então, peraí, o legislador fala que tem que realizar o exame de corpo de delito se a infração deixar vestígios. Mas e se não for possível realizar o exame de corpo de delito? Aí já era? Caso encerrado? Vamos lembrar, olha aí, ó, uma aula, né, em matéria de provas. Caso do goleiro Bruno. O caso do goleiro Bruno representa um caso bastante emblemático, porque a gente até falou disso também em outras perspectivas, né? O caso do goleiro Bruno é um caso no qual não houve a realização do exame de corpo de delito. Por quê? Simplesmente porque não se encontrou o corpo, né? E depois, quando a gente estuda mais a fundo os dispositivos relativos à prova pericial, a prova pericial, sempre sim que possível, nessas infrações que deixam vestígios, ela tem que ser realizada. Agora, caso não seja possível a realização da prova pericial, nós podemos ver, ou nós podemos tê-la suprida pela prova testemunhal, né? Ou
estou falando basicamente da testemunhal, mas por outros elementos probatórios. E assim, o goleiro Bruno e sua turma foram condenados pelo homicídio de Elisa Samúdio, né? Porque foi um exemplo clássico de uma condenação por homicídio na qual isso essa é até uma questão bem enigmática, né? Porque é tão difícil, né, se livrar assim do corpo, e eles conseguiram. Essa história acabou que nunca veio à tona, né? Anos e anos passaram e ninguém. Aí tem até umas teorias meio loucas, né? Teorias conspiratórias dizendo que Elisa Samúdio está viva, enfim. Vejam então que, além dessa previsão do artigo 155, parágrafo único, que determina a realização do exame pericial nas infrações penais que deixarem vestígios, nós temos ainda um outro balizamento em matéria probatória trazido pelo artigo 158 do Código de Processo Penal, que diz respeito à prova quanto ao estado das pessoas, né? E aí, quando eu falo prova quanto ao estado das pessoas, estou falando de estado civil, tá? Então, nesse caso, prova em relação ao estado das pessoas devem observar as limitações impostas pelo Código Civil. Então, quando a gente tem, por exemplo, essas infrações penais que dizem respeito à bigamia, né? Então, quando eu tiver alguma remissão à necessidade de fazer prova que verse sobre o estado das pessoas, o Código já pré-estabelece a necessidade imperiosa de nos cercarmos das regras estabelecidas pelo Código Civil, tá? Assim, chegamos então ao nosso modelo, né? Acabou que de uma maneira reversa, eu já fui falando disso. A gente, então, hoje, o que vigora é o sistema do livre convencimento motivado ou o sistema da persuasão racional. O juiz, ele é livre para formar o seu convencimento, mas ele é livre para formar o seu convencimento com base no material probatório produzido nos autos. Ele precisa fundamentar a sua decisão com base nesse material probatório, né? A fundamentação ela é imprescindível, inclusive qualquer fundamentação, ainda que ela exista, se ela é uma fundamentação deficitária, é motivo para você conseguir nulidade no processo penal. Então, é uma decorrência de previsão constitucional, a necessidade de fundamentação, e ela vem reforçada aí pelo teor do artigo 155 do Código de Processo Penal. E a gente verifica a fundamentação também como um mecanismo muito importante de controle, né, e por parte do judiciário perante a sociedade, né? A maneira, o sujeito precisa, o juiz precisa fundamentar. É uma maneira do exercício da verificação da legitimidade da atividade do julgador e também uma maneira de você ter esse controle da atividade do Poder Judiciário por parte da sociedade como um todo. Então, é o que prepondera, é o que vigora hoje nosso modelo do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, não fazendo mais sentido você falar que existe prova que se sobreponha. Afora essas situações aqui que eu destaquei para vocês como resquícios de modelos anteriores, o que nós temos é o livre convencimento motivado ou persuasão racional. Aqui, eu quis fazer essa observação porque existem alguns fatos, porque o que vai ser objeto de prova? Tudo vai ser objeto de prova dentro do processo penal? Não. Existem alguns fatos que são tidos, e aí vocês encontram isso, né? A doutrina que vem falando disso. Isso não está na lei. Mas existem fatos que dispensam prova dentro do processo. Os chamados fatos axiomáticos, ou fatos intuitivos, ou fatos evidentes, os fatos notórios, os fatos que são legalmente presumidos, os fatos inúteis, né? Tem essa também, porque às vezes a gente tem pleiteia-se, né? Pugnas por produção de prova que você já reputa ali de antemão inútil. Então, esses fatos, eles dispensariam prova, tá? Agora, existem fatos, sim, que no processo penal, até para a gente estabelecer aqui em alguns pontos uma distinção com
com que vocês conhecem do processo civil, por exemplo, fato não contestado ou fato incontroverso precisa ser comprovado no processo penal. Não é porque o fato não foi contestado que ele não precisa ser objeto de comprovação, né? Do contrário, imaginem só, se eu tenho lá o oferecimento de uma denúncia ou queixa, e aí eu não tenho manifestação nenhuma por parte da defesa, e o sujeito simplesmente sai condenado. Isso é impensável na sistemática do processo penal. Leis estaduais e municipais, quando elas forem alegadas em localidade diversa daquela do exercício da jurisdição, elas também precisam ser provadas, precisam ser trazidas aos autos, né? Portaria, regulamento, a não ser quando funcionem como complemento de norma penal em branco. Agora, então, né? Nesse momento que está chovendo, nós aí com esses crimes, que são crimes que acabam importando em complementação, a figura das normas penais em branco também heterogêneas, altamente contestáveis, mas isso precisaria ser provado. Os costumes, a legislação estrangeira, tá? Legislação estrangeira, você precisa ser provada. Você fazer prova de lei é fácil, né? Você juntar aos autos. Mas, tradicionalmente, nós destacamos o que precisa, o que não precisa ser provado, porque no processo penal a gente vai levar isso mais à risca, né? E o que eu pretendia para a gente fechar essa aula de hoje é, mais uma vez, entrar nessa questão aqui da iniciativa probatória, no sentido de que o que vai incumbir a acusação, o que vai incumbir a defesa. Por mais que nós tenhamos alguns entendimentos, principalmente entendimentos doutrinários daqueles autores que seguem uma linha mais libertária, mais garantista, como é o caso do próprio Ferrajoli, como é o caso do professor Auri, mas quem? Tem outro professor também de processo penal que é muito bom, o professor Gustavo Badaró. Esse pessoal, eles vêm muito numa linha de falar assim, olha, o trabalho aqui, o trabalho de produzir prova no processo penal é um trabalho eminentemente acusatório. Mas temos que nos atentar àquilo que realmente é o que prepondera, né? O que é dominante. Então, em relação à acusação, a maioria da doutrina, e assim também tem se posicionado, né, a jurisprudência que é a prevalente, nós vamos entender que a acusação ela tem que provar o fato típico, e fazendo essa prova do fato típico, né? Muito provavelmente, se eu tenho o fato típico, eu vou ter a ilicitude, eu vou ter a culpabilidade. Então, vejam, a acusação ela tem que provar a existência da tipicidade, a autoria ou a participação, conforme o caso. Então, essa a tarefa, realmente, o grosso probatório é incumbência da acusação, tá? A acusação tem que comprovar a existência da tipicidade, a autoria ou a participação, o nexo causal. Ela tem que provar o dolo ou a culpa, conforme o caso, né? Inclusive, faz-se muito essa ressalva. A acusação, o dolo não se presume, né? Você tem que fazer a prova do dolo, você tem que fazer a prova do elemento subjetivo, o que muitas vezes é difícil. Então, prova de nexo de causalidade, aqueles elementos que integram o conceito analítico de crime, nos seus substratos mais específicos. Olha, então, fato típico, tem que fazer prova da tipicidade, tem que fazer prova do nexo causal, tem que fazer prova do resultado. Tudo isso é tarefa que incumbe a acusação, tá? Então, tem que provar isso tudo, e provando naturalmente o fato típico, até em razão dessa função indiciária, o que prevalece, não sei se vocês se recordam, né? Mas a tipicidade exerce função indiciária da ilicitude. O fato típico, com todas essas suas nuances, autoria, a materialidade, tudo isso sendo comprovado, nós teríamos aí também a ilicitude e a culpabilidade. Agora, a defesa, vejam, portanto, que a atividade probatória, o grosso do ônus probatório, é de incumbência, sim, da acusação. Agora, a defesa caberia alegar
fatos instintivos, a gente pode colocar isso de uma maneira genérica, fatos, causas instintivas da punibilidade, de uma maneira geral. Agora, nada impede também, fala assim, cabe, mas vejam muito, fala assim, tentar se estabelecer uma divisão rigorosa de tarefas pode nos levar até mesmo a incorrer em equívoco. Por quê? Eu, inclusive, destaquei isso com vocês, né? O Ministério Público, ele exerce, sim, a função de titular da ação penal, né? Da ação penal pública, só que o Ministério Público ele não pode ser tido como um órgão acusador a todo custo. O Ministério Público, ele, antes de tudo, ele é custos legis, né? Ele é fiscal da correta aplicação da lei penal. Tanto é que nós estudamos isso, inclusive, no semestre passado. O Ministério Público pode pleitear absolvição? Pode, não só pode, como deve, né? Se ele verifica que não tem material probatório para pleitear a condenação, aí, às vezes, quer se estabelecer de uma maneira muito rigorosa. Causas instintivas da punibilidade têm que ser provadas e têm que ser alegadas. Isso é iniciativa probatória que incumbe a defesa. Gente, imaginem lá, se o Ministério Público, num dado momento, ele observa que se operou a prescrição. Aí o Ministério Público tem que ficar quieto? Ele não pode pedir o reconhecimento da causa instintiva da punibilidade? Eu, particularmente, né, acho que isso é besteira. A gente tem que tomar cuidado assim, para não fazer uma afirmativa muito genérica. Mas, em regra, a defesa, a ela incumbirá a prova desses fatos instintivos do processo, prescrição, decadências, causas instintivas da punibilidade e as alegações nas quais a defesa se lastrear, né, as alegações que a defesa fizer, ela terá que comprovar a existência de uma causa legal ou uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, da culpabilidade, né? Não, foi ação em legítima defesa, etc, etc. Então, aí, essa prova incumbiria a defesa, tá? Seriam as provas de incumbência dela. A defesa, inclusive a figura que a gente chama de álibi, né? O álibi é uma prova indireta, porque quando eu tento mostrar um álibi, o álibi ele não se presta a provar exatamente que o sujeito praticou ou não praticou o crime. Através do álibi, você quer desenvolver, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. O álibi, ou já que a gente está falando disso agora, né? O álibi, ele te permite fazer um raciocínio dedutivo. Poxa, se o sujeito se encontrava, tá aqui, ó, a prova de que eu me encontrava fora do país naquele dia e hora no qual supostamente aconteceu a infração penal. Então, o álibi, ele funciona exatamente para você fazer um raciocínio lógico, um raciocínio dedutivo e você tentar chegar à conclusão de que não seria possível a autoria ou a participação daquele sujeito, por exemplo, naquela prática delitiva, em razão daquela prova apresentada, tá? Isso seria o álibi. E embora aqui, então, que fique claro, eu estou dizendo que para o entendimento, que ainda é o entendimento que predomina, a acusação ela tem esse ônus probatório, sim, muito mais pesado. Agora, não é um ônus probatório total, porque essa galera aí da linha bem libertária, do Auri, do Ferrajoli, do Badaró, eles vão querer dizer que prova, eles invocam, inclusive, eles falam, olha, por força do princípio da presunção da inocência, o ônus da prova no processo penal é exclusivo da acusação. É meio pesado, né? Aí, para eles, a defesa não tem que provar nada, tá? A acusação tem que conseguir fazer prova de tudo. E essa seria a manifestação máxima do princípio da presunção da inocência, tá? Mas é um entendimento deles, não é um entendimento, não é o que prepondera. Ok? Gente, então vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua, tá? Espero que todos vocês tenham um ótimo final de semana, sem se esquecerem de uma coisa muito importante. Esse final de semana do Dia das Mães, né? Então, aproveito desde já para parabenizar todas as meninas aí que são mães.
para parabenizar as mães de todos vocês, tá? Aproveitem aí, depois da aula, vocês cheguem e falem com as mães. Mamãe, a professora mandou um abraço, um beijo, tá? O momento não está o mais propício para a gente poder manifestar talvez o nosso amor de uma maneira tão efusiva, agarrando, beijando, que é como tem que ser. Mas não deixem de fazer uma coisa fofinha pela mãe de vocês, né? Não precisa ser não dá para comprar presente, mas façam coisas fofinhas, gente. Acho que até esse momento nos leva muito a ponderar sobre essas coisas singelas da vida. Façam coisas fofinhas, escrevam um bilhetinho, façam coisas que mostrem realmente o amor que vocês sentem por eles, tá? Porque mãe, muito obrigada a todos por estarem me parabenizando. Praticamente foram coagidos, né? Porque eu já falei que vocês tinham que parabenizar, mas feliz Dia das Mães para aquelas que são mães e feliz Dia das Mães para todas as mães de vocês. Mãe sofre, ser mãe é uma tarefa dificílima, mas é a coisa mais maravilhosa desse mundo, tá? Então, beijinhos para vocês. Bom final de semana. Fiquem em casa, ok? Tchau, gente. Só.